Olá, pessoal, tudo bem? Mais um momento para a gente conversar sobre educação. Oi, querida. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Fora essa chuva que caiu em São Paulo hoje, tudo Sim, ótimo. é isso mesmo. Então a gente vai até pedir para as pessoas que estão nos acompanhando que elas possam nos dar dicas se elas estão conseguindo nos ver, nos ouvir, porque a Exato, chuva em São Paulo, né? Tem exato. bastante gente aí já conhecida, tem gente que te Sim, conhece, que já está acompanhando. tem. Exato. Que legal, que legal. Michele, querida, eu agradeço muito, muito por você estar aqui hoje, por você ter aceito esse convite. É uma Imagina. honra ser uma super educadora e eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo vai poder aprender muito nesse bate-papo de hoje. Eu te agradeço a oportunidade. É um tema que eu amo. Quem me conhece de perto sabe que a infância é um encantamento da minha vida. Eu nem posso dizer que eu trabalho porque eu faço exatamente o que eu amo. Então, assim, é muito gostoso falar da infância, é muito gostoso falar dessas crianças que animam tanto a gente, que a gente investiga com tanto amor. Com certeza, com certeza. Então a gente vai. Eu tô aqui com um cronômetro, tá, Mi? Porque Tá o bom? tempo voa, quando o bate-papo é delicioso, quando a gente vê já está Sim, acabando, então eu vou aqui, um olho aqui, o outro ali, cuidando, porque essa live fica salva no IGTV e daqui a tá algumas bom, semanas vai para o YouTube. Então aí você também depois vai ter acesso, você pode tá encaminhar bom. para as pessoas, usar como quiser, tá bom? Combinado, Ana. Então, quem não me conhece, eu vou me apresentar, Ana Carlota, sou educadora, psicóloga, já estou aí há uns bons 32 anos nesse meio da educação que eu também amo, como você falou. Não é trabalho, Uhum. né? É prazer, a gente respira educação. Hoje eu sou gerente educacional de uma rede de escolas, mas a minha paixão é estar aqui também, podendo conversar com pessoas incríveis e poder levar para vocês um pouco daquilo que a gente vai acumulando, porque no fundo a gente sabe muito pouco, né? A gente vai aprendendo um Sim, pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então a ideia é que as pessoas que estejam nos acompanhando também possam interagir conosco por comentários, fazer perguntas, né? E se alguém estiver uhum. ouvindo a gente, estiver pensando assim, puxa vida, eu queria estar aí no lugar da Michelle também conversando com a Ana. Então, depois me manda uma mensagem que a gente articula. Agora se apresenta para o pessoal, Michelle. Eu sou a Michele Correia, sou educadora da infância há 20 anos. Atualmente trabalho numa escola particular na Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo, e trabalho numa escola pública municipal. Eu sou funcionária pública há 12 anos e também aqui próximo da Vila Andrade. Na verdade, esse é o segundo ano que eu estou nessa unidade escolar. Até 2019 eu estava numa outra unidade, então eu posso dizer que eu acabei de chegar porque em épocas de pandemia eu não consegui entender muito do funcionamento dessa escola, mas sou encantada. Pelas duas unidades que eu trabalho, eu sou encantada e apaixonada. Uhum. E em ambas é com essa mesma faixa etária ou você tem Sim, experiências sim, com. eu sempre. Não, no começo da minha carreira, eu trabalhava com crianças de 1 ano. E eu não sei nem como eu fazia isso, porque eles eram muito piticos e eu tinha acabado de sair do magistério, então a gente sai do magistério achando que vai mudar o planeta, né? E aí eu trabalhava com crianças de 1 ano e era uma escola bem pequenininha lá em Moema. E aí depois eu fui trabalhar numa escola maior e comecei a trabalhar com as crianças de 4 anos. Atualmente, eu trabalho com crianças de 4 e 5 anos, que foi a faixa etária que eu me especializei ao longo desses 20 anos. Ai, que legal. E me fala uma É, coisa, como é que foi essa mudança? A gente hoje vai falar de muitas coisas relacionadas à infância, sim, né?
pouquinho, porque o tempo é curto, e se Deus quiser, a gente marca depois uma outra para aprofundar alguns temas. Sim. Mas quando você começou há muito tempo atrás, o ensino era presencial. Aí veio essa questão aí da pandemia, né? Como é que foi para você, Michele, viver isso? Ô, Ana, é muito complicado, porque assim, humanamente falando, ninguém tinha uma cartilha de como se passar por uma pandemia, né? Claro. Então, se eu não me engano, dia 17 de março, a gente recebeu uma orientação da escola particular onde eu trabalho, dizendo: deixem um planejamento e que a gente vai tentar passar isso para as famílias. Eu, na minha santa ignorância, achei que em 15 dias a gente estaria de volta. E tudo bem. Todos nós, viu? Todos nós. Exato. Exato. Achei que a gente estaria de volta muito rápido. Ainda conversei com a minha coordenadora, falei: imagina, daqui a pouco a gente está de volta. Isso não aconteceu. Então a gente precisava de alguma forma atender as crianças. Quem é do ramo da educação infantil particular sabe o quanto nós sofremos, até financeiramente, por uma série de questões relacionadas à pandemia. E aí a indagação da equipe foi: como que a gente vai atender essas crianças? Porque se a gente fala da educação infantil como um espaço de convivência, um espaço de afeto, como a gente vai fazer isso por uma tela ou sei lá como? Então, nós da equipe, a gente pensou muito, refletindo sobre o tempo de atendimento, o tipo de atendimento, e a gente entendeu que esse atendimento ele precisava principalmente privilegiar os vínculos. Né? Porque era lá meados de março, a gente estava acabando de sair de uma adaptação. Sim. Né? E eu estou me referindo isso à escola particular onde eu trabalho. E é uma equipe que é muito cuidadosa com tudo que se relaciona ao aluno. Então, assim, vai ficar 40 minutos, vai ficar meia hora, vai ser todo dia, vai ser 2 vezes por semana. E essas reflexões foram construindo um novo formato de planejamento. Eu não vou negar para você que foi uma coisa fácil para mim. Eu tinha muitas inquietações, porque as crianças eram muito pequenas. E eu dava aula para o G5, que é a última série da escola. Então, assim, as crianças tinham muitas expectativas em relação àquele grau, àquela série. E foi bastante difícil, porque assim, embora eu tivesse construído um vínculo com eles, não era uma coisa que estava totalmente fortalecida. E aí eles precisavam me enxergar lá 3 vezes por semana pelo computador, né? Sim. E então começou um trabalho com as famílias de conscientização. Porque a criança, por si só, ela não tem os recursos de pegar o seu tablet, acessar o Zoom, ver. Não, as famílias tinham que apoiar. Só que, em contrapartida, as famílias tão enlouquecidas como todos os seres humanos da face da Terra naquele momento, tendo seu home office, um notebook para a família inteira. Então, foi um auê. Já na escola pública, as crianças... São 35 alunos por turma. Né? Então as crianças, a prefeitura, junto com a sua equipe de técnica, construiu um documento chamado Trilhas de Aprendizagem e as crianças receberam esse trilhas. E nós fazíamos a orientação via Google Sala de Aula, que foi uma plataforma que a prefeitura conseguiu até que muito rapidamente se estabelecer, e foi assim que a gente começou a cuidar desses vínculos, né? Então, assim, tivemos que desconstruir um monte de planejamentos no sentido de que o conteúdo não é importante, as crianças estão precisando de um acolhimento emocional. E isso ficou muito claro ao longo de todo o ano de 2020. Sim, acho que todos estavam precisando desse acolhimento, né? E, Michele, eu acho que ainda é um desafio. Ainda a gente está... Não, totalmente. Né? Totalmente. Porque assim, agora a gente voltou. Tanto nas 2 redes. Eu voltei. Então, assim, a gente sempre teve o cuidado de que esse fevereiro
fosse um mês da adaptação. Porque aí vai me dizer, mas as crianças estão lá desde muito pequenas. Não, elas precisam desse acolhimento. Elas precisam se constituir como grupo. Às vezes os vínculos são rearranjados, uma série de coisas. Só que aí, agora eu tenho que dizer para o menino que eu disse a vida inteira, por favor, desça colocando a mão no corrimão. E agora eu tenho que dizer, não ponha a mão no corrimão. Né? Então eu tenho que usar esse fevereiro para trazer ele para perto de mim, para dizer, olha, tem um vírus aí, como você sabe, e a gente precisa se cuidar aqui dentro. Sim. Entendeu? E é isso. Esse então, assim, é o grande desafio, né? Porque a gente tem concepções de infância, de criança, de aprendizagem. De infância, exatamente. Né? E aí você fala, como eu pego esta concepção e ajusto para algo que, a princípio, pode vir contra aquilo que eu acredito, né? Sim. Ana, eu tenho uma cena na minha cabeça que não foi comigo, mas eu tive o privilégio de assistir. O ano passado, lá no comecinho, quando as escolas puderam fazer um acolhimento das crianças, tinha um pitico lá de 2 anos que chegou com a mãe. Quando esse menino viu a professora, ele gritou, a mãe ficou tão emocionada, o menino estava tão emocionado, lembrando que ele tinha 2 anos. Quando ele saiu lá em março, ele mal tinha tido tempo para ficar com aquela professora. E o sorriso e o abraço que aquele menino correu. E como você vai dizer para esse menino, não me abrace, não chegue perto? Como você vai fazer isso? Exatamente, exatamente. Não tem como, porque a educação infantil ela é afeto, não existe essa relação se não tiver esse vínculo de afeto, não existe. Com certeza, com certeza. E acho que esse é o desafio de todos os educadores nesse momento, né? Pensar como a gente mantém essa vivência, essa força do emocional, sem colocar em risco as crianças, sem colocar em risco os professores, porque tem isso também, né? Mas de uma maneira que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho. Né? Sim. Então, assim, a gente não tinha como realmente, a gente não tem, né? A pandemia não acabou, a gente não tem como deixar de dar esse afeto para as crianças. Então, as duas rotinas, e eu detesto usar essa palavra na educação infantil, porque ela não existe, a rotina da educação infantil, ela é só para organizar tempos, porque um dia nunca é igual ao outro. A gente tem que ter muitas rodas de conversa para sinalizar para as crianças muitas coisas e para escutá-las, né, com uma escuta bem atenciosa mesmo do que elas estão trazendo, do que elas estão necessitando naquele momento. Então, eu estou usando esse fevereiro, tanto com a equipe da escola onde eu trabalho na particular, quanto da prefeitura, que eu tenho muita autonomia, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por essas unidades, de entender o que essa criança está pensando e de entender o que essa criança está precisando. Né? Então, na hora de, por exemplo, limpar um brinquedo, eu gosto que as crianças estejam perto para elas verem como que está acontecendo, porque eu acho que isso é importante, porque ela vai criando esse hábito, então eles estão, assim, super engajados nessa construção de fazer dar certo, que a gente esteja aqui com segurança. Entendi. Conta pra gente alguma coisa que te vem agora, do que você ouviu das crianças, por exemplo, nessas rodas de conversa. Eu tenho um caso maravilhoso, sensacional. Era um aluno meu, numa roda de conversa, e um menino que lá em março era aquele menino articulado, super tranquilo, um vocabulário super maravilhoso, que ficou confinado com um irmão de 2 anos. Tá. Quando esse menino volta, lá em meados de outubro, esse menino teve uma postura um tanto inadequada com uma outra criança pela disputa de um brinquedo. E ele deu um grito. Eu olhei, eu falei, vem até aqui, menino.
que está acontecendo? Ana, ele começou a falar, ele, olha, é muito difícil, esse coronavírus não me fez bem, porque eu estou muito bravo, porque eu tive que ficar com meu irmãozinho, porque... Então, assim, o que deve ter acontecido? O irmãozinho precisando de mais acolhimento por tempo de alimentação, tempo de sono, e essa família foi deixando esse menino, o irmãozinho menor, controlando muitas coisas. E ele não aguentava mais o irmãozinho. E o que acontecia? Nos dias de acolhimento em que eles podiam ir para a escola, o irmãozinho corria para perto dele, ele corria do irmãozinho, ele não queria mais. Porque e ele dizia, o coronavírus, e ele dizia, o coronavírus me fez muito mal. O coronavírus, eu não gosto do coronavírus. Então, assim, emocionalmente, esse menino precisou ser acolhido. E aí tinha uma segunda questão que era, como é que vão me dizer que eu estou indo, porque a minha escola só atende a educação infantil, a escola particular, como é que vocês estão me dizendo que eu já vou para o primeiro ano e eu nem aproveitei tudo que vocês tinham me prometido, que é um acantonamento, um sarau de encerramento, entendeu? Então, assim, ele estava numa crise dessa transição e foi um trabalho de escuta, de privilegiar o espaço dele dentro da escola com individualidade, separando o irmão. Sim, sim. Eu acho que isso que você está trazendo é muito importante, porque as crianças, algumas famílias, né, alguns professores estão retornando muito machucados, né? Sim. Porque existem realidades e realidades, não é? Totalmente diferentes. Ana, e tem também uma questão que ficou muito clara na educação infantil e que era uma questão que a nossa equipe se debruçava o tempo inteiro, que era: a gente mandava um cardápio para as crianças, a gente mandava um kit para as crianças e as famílias não sabiam o que fazer com aquilo. Então, na hora de escrever, por exemplo, esses cardápios, você tinha que escrever minuciosamente o passo a passo, porque senão a mãe e o pai, ele não dava conta. Sim. Tiveram crianças que pegaram o seu kit, que era para um mês, e rabiscaram as atividades todas em um dia, porque a mãe simplesmente entregou o envelope na mão do menino e a vida seguiu. Então, assim, contar para essas famílias que cada atividade, cada momento na educação infantil tem uma intenção gigantesca, também foi uma coisa desafiadora. Também. Imagina. Porque, infelizmente, muitas famílias ainda acham que a educação infantil é o espaço da brincadeira enquanto eu estou trabalhando lá. Né? Então, quando você propõe lá, olha, eu vou te dar construa um jogo de trilha com o seu filho. Ah, mas professora, ele já tem um aqui, que eu comprei na ReHap. Não entendeu nada do significado daquilo tudo. Então, é bem complicado. As crianças ficaram... O que a gente também, Michele, entende, né? Porque nós somos profissionais da educação. Então, e é isso que a gente tentou privilegiar, é a comunicação com essas famílias. Como é que esse cardápio ia chegar em casa? Porque, por exemplo, com as crianças da escola pública, eu não tinha contato com as crianças. Eu tinha um maior contato com as famílias. Que eu dizia lá no Google Sala de Aula, olha, então no Trilhas de Aprendizagem é a história da página tal com a atividade da página tal. Mas com as crianças eu não consegui construir esse vínculo. Porque o que acontecia? A criança estava em casa com uma cuidadora e a mãe estava acessando o celular da onde ela estava trabalhando, por exemplo. Né? Então, eram realidades... Uma outra pessoa que ia fazer com a criança atividade. Exatamente. Marina está escrevendo aqui que a educação infantil precisou ser reinventada. E é isso mesmo. Porque na minha concepção não ia existir. Como que ia existir essa educação infantil por uma tela? Sim. Foi muito complicado. E assim, você encontrar estratégias para tentar ajudar essa criança sem o menor contato. Então, assim, nos dias que, por exemplo, a nossa equipe se propôs a construir kits para as crianças buscarem, tanto as crianças bem pequenas, desde o berçário até as crianças de 5 anos, as crianças maiores que vinham com a mãe buscar, elas pulavam no nosso colo.
elas queriam abraçar, elas queriam ter contato, né? Então, assim, foi realmente muito difícil, foi muito desafiador, ainda tem sido, mas eu acho que 2020, até por conta dessa retomada, 2021, por conta dessa retomada, veio com uma esperança muito maior, com uma esperança de que a gente consegue fazer. É trabalhoso? É muito trabalhoso. Você tira o brinquedo, lava o brinquedo, põe o brinquedo em quarentena, volta o brinquedo. Cadê o brinquedo que não está aqui, que está acesso? Por exemplo, na rede pública, as crianças não estão tendo acesso a brinquedos. Sim. Entendeu? Porque não tem uma equipe de limpeza que possa nos ajudar nisso. Então, assim, a professora faz o que dá. Né? Que dê conta de tanta limpeza, né? Vamos dizer então, assim. Não dá. É humanamente impossível na rede pública. E aí, muitas pessoas até me perguntam, Michele, qual é a diferença de dar aula numa escola particular e dar aula numa escola pública? Na verdade, quando você fecha a conta e passa a régua, são só crianças. Sim. São crianças. Porém, são crianças com vivências muito diferentes. Né? Oportunidades, né, Michele? Exato, de oportunidades. Então, quando você está ali, e você na escola pública, por exemplo, e eu abro um Bruxa Salomé, e o menino cresce um olho desse tamanho, porque ele nunca viu aquela ilustração linda na vida, você percebe que o seu papel ali é muito mais de ser o colírio dos olhos daquele menino, para que ele viva outras realidades, que ele normalmente vem de uma realidade com poucas oportunidades. Ele nunca teve um livro em casa, por exemplo. E acontece. É uma verdade, acontece. Né? Em contrapartida do menino que tem a Saraiva dentro de casa. Tem a Saraiva na escola, que tem Brinkbook, Cosaque Naif, tem todos os títulos lá. Então é bem complicado. Por isso que a gente privilegiava também sempre mandar uma história para as crianças da escola pública, para que eles tivessem acesso. Uma história contada pela sua própria professora, para que eles pudessem não perder, sabe? Não perder esse encantamento, por exemplo. Sim. E nesse período agora até de retorno, né, a gente sabe o quanto as escolas precisam, por conta dos protocolos, evitar a troca de livros, evitar o envio. Então, a gente fica também compadecido, né, com esse momento, assim, que é um momento que tudo ficou mais limitado. Agora, eu andei acompanhando os professores, Michele, isso vem ao encontro do que você está falando, como, assim, aumentou muito o trabalho dos professores, né? Porque as pessoas às vezes dizem assim, o professor está em casa, trabalhando todo. Porque se eu tenho que preparar uma atividade para o meu aluno, e além da atividade que eu vou preparar para o aluno, eu tenho que preparar um roteiro para que uma pessoa leiga em educação, leia e tente trabalhar com a criança, né? Imagina, olha quem está assistindo a gente, o André Neves. Olha, André Neves, então, acabamos de falar do livro ilustrado, hein? Você Exatamente. Não, e é uma loucura, porque assim, a demanda de trabalho operacional, ela triplicou. Exato. Entendeu? A demanda de trabalho triplicou. E como eu te falei, eu trabalho numa escola que é uma escola que cuida da infância o tempo todo. Seja em como vai ser esse acolhimento. Então, assim, é hora de esquecer os projetos? É hora de esquecer os projetos. A gente, inclusive agora, está com um trabalho lindo, que são as salas agrupadas, em que a gente conseguiu unir crianças de faixa etárias com um intervalo um pouco maior, e tem feito muito bem para eles. Mas é aquilo. Conta um pouco para a gente desse projeto, Michele. Então, foi implementado esse ano, a gente vem estudando a BNCC desde 2017, a gente se debruçando mesmo em o que esse documento quer contar para a gente em relação à educação infantil. E aí, isso ia ser implementado lá em 2020, no entanto, veio a pandemia.
Quando a gente estava pensando nesse retorno, lá no ano passado, na Semana Pedagógica de dezembro, a gestão da escola nos comunicou que, então, a gente ia começar essa implementação. A princípio, eu não vou mentir para você, eu fiquei muito receosa de como que as famílias iam receber tudo isso. Fui até buscar com as minhas colegas de trabalho 2 meninas bem queridas que você conhece bem e que me construíram como professora. Fui perguntar para elas como é que uma delas até tinha tido essa experiência de como que isso ia se bordar. E aí fizemos uma reunião, contamos para as famílias e as famílias amaram a ideia. Amaram a ideia. Então, agora a gente está com as salas agrupadas. É um projeto lindo, para quem não conhece. Eu quero dizer o nome da escola. É a Escola Habitat, que fica na Vila Andrade. Quem puder dar uma olhadinha no Instagram e ver que trabalho lindo que a gente faz de respeito à infância. Eu sou muito privilegiada de trabalhar lá. E então a gente sigam porque vocês vão se apaixonar. É uma escola linda. É uma escola linda. Então, quando a gente olha para essa BNCC e a gente percebe que o conteúdo ele não é nem um pouco importante e que as experiências é que vão trazer uma série de movimentos para as crianças, seja de procedimentos, sejam de habilidades e tudo mais, a gente olha para isso e percebe que as crianças elas vão ser muito mais livres e elas terão muito mais tempo de conseguir vivenciar aquilo. Sim. Então, é um trabalho que a gente está começando agora, mas que depois eu te mando notícias de como ele está acontecendo, porque eu acho que cabe sim a gente olhar para isso. Então, agora são 2 professoras na sala, ninguém está trabalhando sozinha, então tem um olhar de 2 especialistas naquelas faixas etárias, o que nos dá uma segurança, Ana. Porque, assim, dá uma segurança. É um modelo muito novo, é um modelo, sim, muito novo. A gente teve que desconstruir muitas coisas como equipe, porém, a gente consegue entender a infância respeitando o seu tempo, o tempo da criança. Isso é muito legal. Não, é o que muito eu acho legal. Que é importante, Michele, você trazer é que isso não quer dizer, por exemplo, a criança ficar mais livre, isso não quer dizer não ter ações intencionais, planejadas do professor. Não. Porque isso a gente pode entender o que é deixar a criança livre, né? Exato. A minha interpretação de tudo isso a criança tem mais oportunidades de viver o lúdico com diferentes pares, né? Como me ensinou uma amiga esses dias, a escola, ela é o único lugar na sociedade que a gente convive com as pessoas da mesma idade que a gente. No caso, as crianças, né? E o aprendizado, ele tá no que é diferente. No que é diferente do que eu vivo, do que eu penso. Eu aprendo com você quando eu ouço o seu diferente. Eu aprendo com você quando eu percebo. Então, assim, quando eu digo respeitar o tempo da criança, em hipótese nenhuma é deixá-la livre no sentido de que ela não tem nenhuma intenção. Não, é entender que naquele momento ela está muito mais ligada no desenho do que na escrita e que está tudo bem. E que não tem problema nenhum. E que a outra está querendo jogar trilha porque sabe a sequência numérica até 70, mas que ela não quer desenhar agora. E que está tudo bem também. Porque eu vou fazer um trabalho e tentando fazê-la com que ela se encante e experimente. Eu acho que esse é um verbo importante na educação infantil. Que ela experimente todas as outras coisas. Exatamente. É a experiência, é a vivência. Exato. É a vivência, E a escola é esse espaço que eu me deparo com os meus pares, da minha idade ou próximo, mas num contexto coletivo. Por isso, Michele, eu estou sendo, nesse momento, contra a tentativa do governo de aprovar o homeschooling no Brasil todo. No Brasil, mas com toda certeza. Essa criança precisa estar na escola, ela precisa estar trocando com outras crianças.
né? Que podem ser um pouco mais velhas que ela ou mais novas que ela, mas que exato. são crianças, né? Exato, exato. Então, e assim, e tem uma questão do aprender com o outro. Algumas indagações surgiram em, por exemplo, mas a minha filha de 5 anos, ela não vai avançar em nada com a menina de 4 anos? Olha, ela vai avançar em muitas coisas quando ela se coloca no lugar de ajudar, de entender, de olhar para o que as limitações das outras crianças, ela se colocar no lugar de ensinante. Né? Eu tenho 5 anos, mas eu posso ensinar. E a gente, dentro da nossa rotina, a gente privilegia muito isso. Porque quando eu estou nesse fevereiro, entendendo qual é o funcionamento do meu grupo, eu consigo um alicerce para encaminhar o trabalho do ano inteiro. Quando eu entendo, é muito importante você entender como é que o seu grupo funciona. Por exemplo, eu trabalhei com a Grazi e com a Marina em séries sequenciais. Então, era Grazi, eu e Marina. Nunca, em momento algum, uma falava assim, olha, essa turma tem esse menino que ele faz assim. Não, porque a gente tinha o cuidado do nosso olhar, de construir o nosso olhar em cima daquela criança, e não com aquele olhar viciado de que... Porque, assim, a criança amadurece de um ano para o outro, tem a questão do vínculo com a professora. Então, é muito importante você entender como esse grupo funciona pelos seus olhos. E eu acho que isso também, Ana, tem muito do papel que o professor ocupa nesse grupo. Porque se ele se acha o superior da turma e o que manda em tudo, fica realmente difícil privilegiar o protagonismo da criança. E quando eu estou dizendo de protagonismo, eu não estou falando de uma série que as crianças vão se levando sozinhas. Não. É quando eu ofereço a minha escuta e a minha observação, e a partir disso eu entendo do que aquelas crianças são capazes de fazer a partir dali, com cada vez menos a minha ajuda. Isso, então, ou seja, o professor tem um papel fundamental e importante, né? Nesse desenvolvimento. E que às vezes é mais observar do que atuar propriamente dito. Entendeu? Então, assim, por exemplo, quando eu digo para o menino, você pode descer até a sala de artes para pegar essas sementes para mim? Eu estou confiando nele. E uma relação, a base dela é a confiança. E eu acho que a gente precisa, dentro da educação infantil, confiar mais nas crianças. Eu sempre acreditei nisso, porque quando o menino, você vai sinalizando para ele e diz, olha, você já é capaz de descer e ir até a sala de artes, pegar um pouco das sementes, você está colocando um crédito de confiança que ele vai se sentindo cada vez mais capaz de fazer coisas dentro da faixa etária dele com autonomia. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. É muito importante. Exatamente. Agora, Michele, a gente fala tanto na questão da autonomia, você acabou de dar um exemplo aí, né? De como você poderia, numa situação simples do dia a dia, como você acaba desenvolvendo, criando oportunidades para que a criança desenvolva autonomia. Né? Acho que essa é a maneira correta de dizer. O que a gente pode dizer para os pais, para as famílias, para que mantenha esse suporte para esse desenvolvimento? Ana, você sabe que essa é sempre uma questão dos inícios do ano letivo. Eu vou te dar um exemplo que acontece bem perto de mim. Então, por exemplo, o menino ele vem lá do G3, que são as crianças de 3 anos, e a professora ainda está ali, ela ainda lembra dele pegar a agenda, ela abre a mochila, ela abre a lancheira, ela está ali dando aquele apoio. Quando o menino vem para o G4, a gente vai incentivando cada vez mais que ele faça as coisas com cada vez menos a ajuda de um adulto. Então, na roda de conversa, se encaminha. Quem trouxe a pasta de lição de casa?
A gente quer incentivar que a criança levante-se, vá até a sua lancheira, a sua mochila, pegue a pasta, retorne, pegue a sua agenda, que ela seja capaz de perceber que, que o corpo dela está com frio e que ela quer pôr uma blusa, um agasalho. E aí as mães não entendem, porque elas ainda querem aquela professora maternal. Maternal no sentido de que, por favor, cuida do meu filho enquanto eu não estou perto dele. Uhum. E aí, quando a gente tenta dizer para essa mãe, olha, mas eu estou fazendo isso para cuidar do seu filho, mostrando para ele que ele é capaz, nossa, aí precisa de uma reunião urgente, Ana Carlota. Precisa, porque a gente precisa sinalizar para essa mãe que o que a gente está fazendo não é porque a gente não quer levantar para ir lá olhar a mochila do menino. A gente quer dar essa responsabilidade que é dele. Então, quando o menino chega e fala assim, a minha mãe não pôs a minha pasta na mochila, o meu primeiro questionamento é, mas essa responsabilidade não é sua? Porque ele precisa entender. Se as crianças podem exercer autonomia, elas podem exercer responsabilidades. É uma coisa totalmente ligada uma na outra. Então, é sempre. Aí, chega no G5, o nível de responsabilidades é muito maior. Então, assim, as crianças, elas decidem muitas coisas. Elas decidem, por exemplo, onde vai ficar os materiais da sala. Elas decidem, por exemplo, quais são as músicas do repertório que a gente vai escutar ao longo do ano. E aí você vai me dizer, mas são decisões que tudo bem. Não, são decisões em que a criança se sente acolhida nas suas opiniões. Fazer escolhas é uma coisa muito difícil. A gente faz escolhas o dia inteiro. A gente escolhe a roupa que vai sair para trabalhar, a gente escolhe o que vai comer, a gente escolhe se vai descansar ou se vai olhar mais o celular à noite. Então, assim, as escolhas, elas são feitas. Então, assim, ensinar as crianças a fazer escolhas é muito importante. Permitir que elas exercitem essas escolhas é muito importante. Então, eu prefiro chamar sempre as famílias e dizer, olha, os meninos vão ser olhados, eles estão sendo cuidados, no entanto, eu vou privilegiar situações em que eles possam assumir suas responsabilidades, sejam elas quais forem ali dentro da rotina escolar. Claro. E no final sempre dá muito certo. As mães saem felizes, agradecendo, e é muito especial isso. Sim, eu imagino. E, de certa forma, elas vão observando e também vão reproduzindo algumas coisas no espaço da casa, né? Com toda certeza. Brincar é legal, mas você também já tem condição de guardar o seu brinquedo. De guardar, dependendo exato. da faixa etária, você tem condição de assumir alguma responsabilidade, não só do que você vai levar para a escola, mas algo que faz parte da dinâmica da família também, né? Como alguém que ajuda, né? Se dá para eu colocar apenas o prato na mesa, então é minha função colocar o prato na mesa, né? Como formas dessa criança se sentir integrada. Sim, exato. Ana, lá na escola onde eu trabalho, por exemplo, em épocas normais, fora a pandemia, as crianças que são do período integral e que fazem a refeição dentro da escola, a gente monta uma tabela e as crianças são responsáveis em pôr a mesa. Legal. Você sabe o que é pedir para um menino de 5 anos que ele pegue a tigela de carne de um balcão e ele atravesse toda a cozinha para pôr a tigela numa mesa e que se aquela tigela cair, os amigos não vão comer? E assim, no começo foi muito difícil, mas por que as crianças estão fazendo isso? Então, assim, conscientizar toda a equipe da cozinha, a equipe dos auxiliares de limpeza, os colaboradores, para que entendam que essa participação das crianças, ela é muito positiva para as próprias crianças. Também foi um exercício muito árduo, mas que hoje é uma coisa que flui. Pena que veio a pandemia e agora as crianças não podem mais usufruir desses momentos e que eles amavam fazer, mas que é, por exemplo, um exemplo de que na rotina escolar a criança ela pode ser muito colaboradora e que a gente usa pouco isso. A gente usa pouco isso nos nossos encaminhamentos pedagógicos.
a gente usa pouco. Porque eles são capazes de escolher muitas coisas, né? Então agora, por exemplo, com essa nova questão do agrupamento de salas, as crianças puderam escolher os nomes dos grupos de acordo com os bichinhos que viviam na escola. Então, quando eles fazem essa votação e exercem, inclusive, essa democracia, eles vão entendendo que eles podem participar de muitas coisas dentro da rotina e que aquela rotina também é construída por eles e para eles. Com certeza. Você sabe que eu me lembrei agora você falando de quando fui coordenadora do ensino médio e tinham tantas preocupações a respeito da escolha profissional, porque é no momento em que aquele jovem precisa optar, pelo menos em qual universidade ele vai, aonde ele vai fazer, né? Mas tudo é uma questão de aprender a escolher, de aprender sobre si mesmo. Claro, sobre né? Uma escolha mesmo, profissional lá na frente tem a ver comigo, com aprender sobre mim, e aprender a fazer escolhas, né? Começa lá na educação infantil. Com toda certeza. E eu privilegio isso o tempo inteiro no meu trabalho. Eu sou militante dessa coisa de deixar as crianças participarem, e muitas vezes eu acho que até exagero no sentido de que eu confio tanto nas crianças, mas tanto, que muitas coisas da rotina, desde, pessoal, amanhã é sexta-feira, vamos escolher os cantos? Porque assim, vai pouco importar se vai ter dinossauros, carrinho e Lego, ou imã, bichos e tecidos. O que vai estar lá, na verdade, é a negociação do brinquedo, a negociação do espaço, o que as crianças vão construir em relação às suas criatividades. Então, eu permito sim que eles escolham uma vez por semana o que eles querem para os cantos e não tem problema nenhum. Então, por exemplo, hoje está chovendo, não vai ter pátio. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma votação? Vocês preferem ficar aqui ou vocês preferem ir para o pátio coberto? E as crianças vão exercitando essas escolhas. Justamente para que quando ela chegue lá no ensino médio, ela tenha segurança de escolher ou de não escolher agora, porque ela não se sente preparada. E ela sabendo que se ela não escolher agora, também está tudo bem, porque ela quer fazer uma escolha o mais assertiva possível. Sim. E de que como ela está num grupo, né, a decisão da maioria precisa ser respeitada. Como a dela de minoria também vai ser respeitada como opinião, mas não dá para... Às vezes a gente tem que ir lá no pátio coberto, mesmo que eu queria ficar na sala, porque a maioria quer ir no os outros coberto. Escolheram. Exatamente. E é também exercitar essa frustração, né? Nem sempre a minha opinião vai ser a que é escolhida por todos. E que tudo bem, porque a frustração, ela é importante. As crianças têm se frustrado cada vez menos hoje, né? A frustração, ela é uma coisa importante. Porque aí chega na adolescência, por exemplo, na primeira desilusão amorosa que a gente sofre 20 por mês, com 15 anos, o menino não sabe como elaborar, ele não tem recursos emocionais para aquilo. Ele não tem. Exatamente, né? Exatamente. Você trouxe um assunto importante, Michele, que é da frustração. O que constrói a autoestima eu me frustrar e perceber que eu não desapareci, que eu continuo vivo, apesar da frustração, né? Exato. E isso é que vai me dando força para... Vou enfrentar mais uma situação. Então, a autoestima, lógico que elogio é importante, é bom, mas não são os elogios que constroem uma autoestima fortalecida. Exatamente. Né? Exatamente. São desafios da vida, aquilo que a gente vive, perceber que as pessoas confiam na gente, portanto, a gente pode sim enfrentar esse desafio, né? Esse desafio, exatamente. Quando alguém cai, chora, se machuca ou tem uma dor, o mais importante é você estar ali, segurar a mão e falar, eu tô com você. Eu tô com você. Porque assim, você não pode tirar a dor, né? Você não pode tirar a dor. Então, por exemplo, para o cenário da educação infantil, um menino chega e diz que o cachorrinho morreu, o peixe morreu. Você não pode tirar a dor daquela criança, mas você pode sim dizer, olha, eu me coloco no seu lugar, eu imagino que esteja doendo muito.
Se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui para te escutar. Se você precisar de um colo, eu estou aqui para te oferecer. Porque eu não posso tirar a frustração, eu não posso tirar essa oportunidade, igual você falou, dele crescer, dele se conhecer. Porque a frustração, ela é sim uma ferramenta importante de autoconhecimento. Importantíssimo. Exato, eu acho que isso é uma coisa muito legal que a educação infantil oferece para as famílias quando a gente faz reunião com os pais, quando a gente tem oportunidade de conversar com os pais, né? Porque o nosso primeiro instinto de mãe é querer que o filho não viva isso. Natural, a gente diz, não, eu posso sofrer, meu filho não precisa. Sim, né? exato. Aí a gente segura a onda e diz, não, na dor, nessa dor do dia a dia que a gente se constrói enquanto ser humano, né? Ana, e eu vou fazer uma observação importante. Quando eu olho para as crianças da escola pública, elas já vêm com essa construção de frustração muito mais elaborada. Porque elas passam por uma série de coisas que elas se frustram porque elas não têm o brinquedo. Eu trabalhei por 10 anos numa EMEI que fica na periferia de São Paulo, em que as crianças, que era uma clientela de fato muito carente, e que um dia, no começo da minha carreira na escola pública, eu disse para a menina, pelo amor de Deus, coloca um agasalho. Ela falou, eu não tenho. Eu falei, então amanhã você traga um agasalho. Ela falou, eu não tenho. Você percebe? Então a menina estava ali com frio, e era numa época que a prefeitura ainda não se disponibilizava a dar uniforme para as crianças, porque hoje isso acontece. Então eles passam por algumas mazelas que a gente não tem noção. Por isso que eu te falei que são contextos muito diferentes, mas em contrapartida são crianças emocionalmente mais, embora calejadas, mais fortalecidas. Sim. Mais fortalecidas. Porque muitas vezes, por exemplo, é uma criança de 5 anos que é cuidada o dia inteiro pelo irmão de 9. Entendeu? Então é aquele menino que se ele cai do brinquedo, ele levanta, bate e a vida dele segue. E em contrapartida, o menino que tem uma atenção, todo um cuidado, enquanto você não vai lá e levanta ele, ele permanece no chão, chorando e faz daquilo uma dor que infindável, por exemplo. Então eu olho muito para isso, né, nessas duas realidades que eu vivo. Sim, sim. Que é difícil até, porque não é ou uma ou outra o que é o melhor, né? Melhor não. Todas as crianças, independentes da sua condição social, pudessem ter todas as oportunidades, né? As oportunidades, exatamente. E para assim, que elas possam se conhecer e se construir e saber quem são, né? Sim. E eu vou te dizer uma coisa, a prefeitura tem um documento pedagógico que são as orientações curriculares de expectativas de aprendizagem, que é um documento muito bem escrito, que traz, antes da BNCC, essa visão da experiência. Então, assim, a Prefeitura Municipal de São Paulo, ela também tem um olhar muito cuidadoso para a infância. É que tem alguns fatores que realmente interferem no estabelecimento desse currículo. Tá. Mas que são documentos muito bons. As escolas, muitas delas, têm muitos recursos de parque, de biblioteca, de bons livros, mas às vezes falta um pouquinho o olhar na formação daquele professor, de como que ele pode acolher aquela criança. Porque muitas vezes, foi o que eu te falei, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para ir buscar uma blusa de frio, porque o menino não está aguentando. Entendeu? Então, assim, a prefeitura, ela te oferece, sim, uma excelente base pedagógica. No entanto, cabe a cada equipe pedagógica como que você vai trazer aquilo para o seu contexto. Porque o contexto é muito social, é na comunidade que a escola pública está inserida.
Sim. Michele, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, a Paola, o que está fazendo a pergunta? A gente tem acesso a Tá. esse documento? Acho que na internet, no site da Na prefeitura. o expectativas de aprendizagem? É. Sim, sim. No site da SME, Secretaria Municipal de Educação, tem acesso a todos os documentos. As pessoas não sabem disso e muitas vezes eu compartilhei esses documentos com as minhas colegas da escola particular, porque são documentos valiosos mesmo, assim, de bons Sim. exemplos, de bons textos, escrito por profissionais muito bacanas. Sim, tem acesso no site da SME. A Aline está até colocando o currículo da cidade de São Paulo também está lá disponível e também é um Também, excelente sim. documento, né? Então, o que Porque acontece? a O currículo equipe da que escreveu cidade, foi muito boa. muito boa. O currículo da cidade, ele também é um documento bem atual da prefeitura e que chegou nas nossas mãos no final de 2019. Quando a gente foi, enquanto equipe, esmiuçar esse documento para trazê-lo para dentro da escola, veio a pandemia. Mas é sim um documento de extrema importância, ele é valiosíssimo e ele cuida da educação municipal mesmo. Não é uma educação irreal, é o que acontece. E tem muitos exemplos de professoras já da rede que trazem. Eles pegam exemplos de muitas unidades e eu acho que é um documento muito real, porque é importante. Eu não posso vir aqui dizer façam assim, façam assado, e o contexto não me ajuda. O contexto não é uma ferramenta que vá fazer com que eu implemente isso de uma forma tranquila. Com certeza. Entendeu? Michele, sabe quanto tempo a gente está conversando? Não faço a menor ideia, Ana. 53 minutos. Nossa, Eu fico que doida. delícia. Que Eu fico delícia. sempre doida, porque eu queria, se der, a gente fica. Enfim, mas eu vou controlando aqui. A gente pelo menos tem assim uns 5 minutos que dá para a gente conversar mais. A Tá gente falou bom. de vários assuntos, mas eu sei que você ficou assim, ó, pensando, que coisas você gostaria de dizer. Tem algo que você gostaria de trazer para a gente conversar que nós não falamos nesse bate-papo aí de 53 minutos? Eu acho que assim, a educação infantil é um mundo, é um universo. É um universo. Então, a gente olhar e conhecer a capacidade dos nossos alunos, as capacidades cognitivas, o que aquela faixa etária já pode ou não fazer. Quando tudo bem a gente parar um planejamento para atender uma demanda importante do grupo, não tem problema nenhum, porque os documentos, eles são importantes, são norteadores do nosso trabalho, inclusive até avaliativos, mas que tudo bem a gente retomar e dizer, eu vou por esse caminho e não por esse caminho, e privilegiar a especificidade daquele grupo. Né? Então, quando eu olho para o meu grupo e digo, olha, isso aqui serviu ótimo para a turma da tarde, mas para o meu grupo não vai ser exatamente assim. Porque a educação infantil, ela te dá essa liberdade, Ana. A gente tem uma liberdade. Sim. Entendeu? E, por exemplo, saber usar, né? Exato. Eu tive um projeto Bichos de Jardim durante 8 anos. Eu não conseguia usar o mesmo documento ao longo dos 8 anos, porque um projeto nunca se constituía igual ao outro, porque as turmas eram diferentes, as inclinações eram muito diferentes. Então, assim, quando eu achava que o menino ia se apaixonar pela metamorfose da borboleta, eles todos se encantavam que a minhoca vivia embaixo da terra, que a minhoca não enxergava, que a minhoca... Então, assim, não adianta a gente querer passar na frente das crianças. Não adianta, a gente tem que estar lado a lado. E é aquilo que a gente conversou, entendendo o quanto as crianças se comunicam com a gente o tempo inteiro. E a gente está com essa escuta atenta de olhar para isso. E muitas vezes sair desse papel de eu sou a detentora do saber e eu sei mais aqui do que todo mundo, e entender o que aquela criança de 4, 5 e até as menores, elas estão querendo dizer para a gente.
né? Com Então, certeza. olhar para aquele jogo simbólico e olhar para ele como uma fonte de pesquisa mesmo. Como é que aquela criança está se portando frente ao papel da mãe, da professora? Porque o jogo simbólico, ele te conta uma série de coisas importantes, né? Então, do que a criança está entendendo da realidade que ela está inserida, do que a criança entende como o papel da mulher, o papel do pai, o papel do avô. Tem um monte de coisas que aquele jogo simbólico te conta, por exemplo. Mas para isso eu não posso estar dentro, eu tenho que dar um passo atrás. Entendeu? Com certeza. E eu fico assim, eu acho que a gente vai caminhando para encerrar o nosso bate-papo, mas deixando bem forte para quem está nos ouvindo a grande importância do professor da infância, né? Sim, aquele que tem sim. intencionalidade, né? Aquele que acredita no seu aluno. Tá, Foram coisas que aluno. você foi falando aí ao longo do bate-papo, né? Então, Sim. ele tem intencionalidade em tudo que ele propõe, desde da forma como ele organiza a sala, desde os materiais que ele traz. Ele acredita na criança, ele acha que a criança é muito sabida, é muito sabida. esperta. E Ana, uma coisa importante, é o professor da educação infantil entender que qualquer coisa dentro daquele cenário escolar, ele é um agente de aprendizagem, ele é um agente de vivência. Então, assim, se hoje a minha sala tá com as carteiras em círculo, eu tenho uma intenção porque aquilo vai ser importante. Quando, por exemplo, isso é um exemplo que é muito comum no que eu vivo, hoje só vai ter um brinquedo na roda. Vai ter um brinquedo nos cantos, não vai ter cantos, só vai ter um brinquedo. Porque eu quero que as crianças se olhem, que elas peçam o brinquedo emprestado, que aquela peça específica que está na mão. Porque o menino, ele encasqueta com o pino do Lego, que é desse tamanho, ele quer aquele. Exato. Só que tem mais 15 querendo exatamente aquele. Então, assim, quando ele não disputa, ele não negocia, ele não é flexível, ele não aprende uma série de coisas. Que é o que ele vai usar lá quando ele estiver dentro da empresa, para apresentar um projeto, um relatório. Ele vai ter que negociar um monte de coisas, ele vai ter que ser flexível. Então, assim, qualquer coisa dentro do espaço escolar, ele é um agente de aprendizagem. Isso também acho que é uma coisa muito importante. Querida, gratidão. Eu adorei! Eu não então, posso tchau, mais. Beijo. Muito obrigada. Beijo no seu coração. Beijo, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Amei.